Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, novamente essa semana não teremos aula por causa do decreto estadual, né? Então, ah, a aula vai ser, né, à distância, certo? Então, se você não viu o vídeo da correção tarefa-casa, volte lá e veja o vídeo da função, da correção da tarefa-casa. Tá? Se você já viu, então podemos continuar por aqui. Muito bem. Pessoal, então só relembrando, esta equação aqui, né, que a gente já viu em sala de aula, que é o Q igual a m vezes o C vezes o ΔT, né? Essa é a equação fundamental da calorimetria, né? O Q é quantidade de calor, o m é a massa do objeto, o C é o calor específico do objeto e o ΔT é a variação da temperatura. Então, o que a gente vai estudar agora? Nós vamos estudar as trocas de calor, tá bom, pessoal? Então, o que vai ter nas trocas de calor? Né? O que vai ser troca de calor? Basicamente, né, vai ser vários elementos, né, vários objetos se juntando, tá, em um meio, tá, em algum lugar, tá? Esse lugar nós vamos chamar de calorímetro, né, que é um recipiente, basicamente, tá bom? Então a gente vai chamar de calorímetro. Deixa eu até escrever isso aqui para vocês copiarem, ó. Calorímetro, tá? Vai estar nesse lugar aí, o calorímetro, né? Ele é o recipiente que vai evitar, né, que coisas externas a ele, né? Por exemplo, o ambiente, né, externo afete no conteúdo que tem dentro dele, né? Pensa que é uma caixa e essa caixa protege tudo que está dentro de que entre ou saia calor, certo? Então, basicamente é isso que vai ser o calorímetro, ok? Então, a gente vai estudar como que, né, são feitas as trocas de calores, tá bom? E assim, é bem tranquilinho, tá? Por quê? Qual é o princípio da troca de calor? O princípio da troca de calor, né, ele vai ser quando está somado os valores das trocas de calor, ele vai ter que ser igual a zero, né? Porque tudo tem que estar em equilíbrio, tá? Ou seja, vou escrever aqui. Vai ter lembrando, Q é quantidade de calor, né? Eu vou escrever aqui, Q recebido, tá? Eu estou recebendo calor de algum lugar, né? Por exemplo, agora tá frio, né? Ou, sei lá, quem tem lareira em casa, algum aquecedor, coisa do tipo, recebe calor desse aquecedor. E como eu comentei em sala de aula, nós também cedemos calor, né? Então, vou colocar aqui calor cedido, ok? Então, a gente tem uma taxa de calor que a gente recebe e tem uma taxa de calor que a gente cede, né, para os outros meios, tá bom? Então, basicamente é isso. E como eu falei antes, isso tudo vai ter que ser igual a zero. Basicamente é isso. Então, que problemas serão, né, envolvidos com isso? Ele vai dar uma quantidade que recebeu, então você vai ter que calcular a quantidade que você perdeu, né, que você cedeu de calor para igualar a zero, tá bom? E isso, novamente, aqui coloquei com dois, né, objetos apenas, né, vamos supor, mas pode ser infinitos objetos. Pode ser o calor do objeto 1 mais o calor do objeto 2. Lembrando que esses valores podem ser positivos e negativos, né? Mais o calor do objeto 3, mais, vou colocar reticências, tá bom? Né? Calor de quantos você quiser, né? Quantidade do objeto n. Esse n você escolhe o valor dele. Quer 1000 objetos? Você vai fazer o Q1 mais Q2 mais Q3, Q4, até o Q 1000, né? Que é a do milésimo objeto. Mas tudo isso vai ter que ser igual a zero, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente vai estudar nas trocas de calor, pessoal. Beleza? Então vamos para um exemplo, tá? Não tenho aqui ele por escrito, então eu vou ler em voz alta, então prestem atenção, fazendo o favor, tá? Então é o seguinte: hum, determine a temperatura de equilíbrio térmico no seguinte sistema. Colocamos dentro do calorímetro, tá? De capacidade térmica
Ou seja, ó, já vamos anotando aqui, capacidade térmica, 30 calorias por grau Celsius, tá? Então, essa é a capacidade térmica do meu calorímetro. O que que há dentro nele, né, que vai ser feito as trocas de calor? Vai ter 100 gramas de água a 10 graus. Então, eu vou colocar água F, que é uma água fria, né? 10 graus é frio. Então, tem 100 gramas de água. Vou fazer o tracinho aqui a 10 graus Celsius. Muito bem. Depois são adicionados mais 100 gramas de água a 60 graus. Então, agora vamos adicionar água quente. Vai ser 100 gramas e vai ser 60 graus. Certo? Sabendo que o calor específico da água é uma caloria por. Tá, o Czinho da água, independente se ela é água quente ou água fria. Tá? É uma caloria por grama vezes. Aqui é vezes, tá? Grau Celsius. Muito bem. A gente sabe disso. A gente quer calcular o quê? A temperatura final. Tá? A gente tem as iniciais, que é 10 e depois 60, só que a gente não tem a final. Então, como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente sabe que, pelo que eu passei aqui, que o calor do calorímetro mais o calor da água fria mais o calor da água quente tem que ser igual a zero, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular o Q de todos eles, tá bom? Então, como que a gente calcula o T? O Q, né? Isso daqui. Beleza? A gente vem aqui e calcula através dessa fórmula. Então, esta primeira parte aqui é o C maiúsculo, né, que é o valor que a gente já tem aqui, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. Porque lembrando, o calorímetro é um recipiente, né? Não queremos a massa dele, queremos o que tem dentro dele, tá? Então aqui, esses dois aqui é o C, maiúsculo, tá? Para a primeira fórmula, tá bom, pessoal? Só para vocês ficarem cientes disso. Muito bem. Então aqui o TI é inicial. Vamos copiar o restante. O restante, né, vai ser as outras fórmulas, normal. Então vai ser o Czinho vezes o M vezes o T menos o TI. Lembrando que esse é o TI da água fria. Mais, novamente, Cm vezes a temperatura final que vai ficar, vezes o TI igual a zero. Vamos substituir. Bem, esse C maiúsculo é 30. Então vai ser 30 vezes isso daqui, né? Então lembrando que no calorímetro está 10 graus. Aqui não precisa nem colocar, né? A temperatura inicial, tá? Porque está com a água fria, lembra? O calorímetro está com a água fria. Depois foi adicionado água quente. Então aqui, óbvio, vai ficar 1, que é o Czinho, mais 100 gramas, vezes T menos 10, ok? E novamente aqui água fria. Depois que é adicionado água quente, então vai ser o 1, que é o C minúsculo, foi mais 100 gramas, e agora foi a água quente. Então aqui é menos 60. Isso tem que ser igual a zero. Ok? Então agora vamos resolver as contas. 30, né? Vezes T é 30T.
Menos 30 vezes 10 dá menos 300. Agora, 1 vezes 100 dá 100. Então, aqui vai ficar mais 100t menos 1000, porque 100 vezes 10 é 1000. E mesma coisa aqui. Mais 100t menos, aqui vai ficar 6.000, porque 100 vezes 60 é 6.000. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, vamos somar primeiro tudo que tem t, ok? 30 mais 10 mais 10, 230t, ok? E agora a gente vai somar e subtrair, né? Ou subtrair tudo isso daqui que não tem t. Menos 300 com menos 1000 dá menos 1.300, com menos 600 dá menos 730. Isso daqui tem que ser igual a zero, tá bom? Então, aqui só deixa eu ver uma coisinha, beleza. Então, aqui, pessoal, pegamos, passamos o menos 3.000 para o outro lado, menos 7.300 para este lado aqui, ok? E o 230 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, vai ficar 730 dividido por 2.300. Então, a temperatura final, né, que o nosso recipiente se encontra é 31,7 graus Celsius, tá? Aproximadamente, né? Então, vocês podem ver, pessoal, que apesar de, muita gente vai fazer o quê, né? Tava 10 graus, colocou mais 60, então como colocou as mesmas gramas, é só fazer a média aritmética da diferença. A média aritmética da diferença daria 25 graus, né? Que não é bem isso. Deu um pouco mais de 30, certo? Então tem que cuidar. É utilizando a isso daqui, né, que é a troca e recebimento de calor, né, para a gente encontrar esses valores. Beleza, pessoal? Então, vou colocar na postagem, mas também vou falar aqui quais questões que deverão ser resolvidas, tá bom? Então, vocês vão ter que ir lá na página 57, como tarefa casa da agora para a outra semana, né? Página 57, número 16, 17 e 18. Beleza, pessoal? Então, seria isso, né? Um bom resto de semana para todos e até mais.